Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Sozinho não podemos mais viver. O Espírito que habita em nosso peito quer então nos conduzir para a graça da Trindade Santa, que é comunhão perfeita. Queridos filhos, Pentecostes é o mistério de um Deus que não se conforma em permanecer distante. Um Deus que não se conforma em permanecer distante. Vimos que depois da Páscoa, os discípulos ainda carregavam o peso do medo, carregavam aflições em seu peito. Tinham visto o ressuscitado, mas o coração humano ainda é lento para acreditar completamente nessa esperança. Para acreditar nessa esperança que edifica a nossa vida. Por isso, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce não como ornamento espiritual, não como ornamento espiritual, mas como vida nova. Vida nova. Em Atos dos Apóstolos, o vento ele invade a casa e o fogo repousa sobre cada um que ali está. Deus não fala mais apenas do alto, da montanha,
agora Ele habita em nosso peito. Ele habita no nosso interior. Um santo da igreja, Santo Irineu, dizia que onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda graça. Toda graça. Pentecostes é exatamente isso. A igreja deixando de ser apenas um grupo reunido para tornar-se corpo vivo de Cristo no mundo. Vocês, iniciandos, vão se tornar um corpo vivo de Cristo no mundo. Na onde que vocês estiverem, devem de refletir essa graça que o Espírito nos dá, esse rosto do Cristo que nos acompanha. O Espírito Santo transforma também, queridos filhos, homens frágeis em grandes propagadores, em grandes testemunhos de vidas. Pedro, que antes negara Jesus diante de uma criada, agora anuncia o Evangelho sem medo. Acredita na força do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos filhos, não retira a fraqueza humana. Ele a atravessa com a força de Deus. Ele atravessa a fraqueza humana com a força de Deus. E é essa força de Deus, queridos catequistas, iniciandos, queridos introdutores, que nós queremos. A força de Deus que nos faz caminhar e superar todos os desafios da vida. Raniero Cantalamessa, um cardeal da igreja, recorda que o maior milagre de Pentecostes não é o fenômeno das línguas, mas a mudança do coração. A mudança do coração. Eles entenderam a voz do amado e colocaram-se então à disposição para evangelizar. Ouvindo o Espírito Santo na batida do coração, ouvindo o Espírito Santo no dia a dia. O Espírito não veio apenas para criar entusiasmos religiosos, veio para tornar Cristo vivo dentro de nós. Tornar Cristo vivo dentro de nós. Por isso São Paulo vai afirmar na segunda leitura que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão no Espírito Santo. Senão no Espírito Santo. Queridos filhos, queridos introdutores, queridos iniciandos, queridos catequistas, a verdadeira fé não nasce apenas do raciocínio, ela é obra silenciosa da graça que é de Deus. Da graça que é de Deus. E dessa forma há uma beleza bem discreta. Uma beleza bem discreta no modo como o texto descreve os povos que escutavam os apóstolos em suas próprias línguas. O Espírito não apaga as diferenças. O Espírito não apaga as diferenças. Ele cria comunhão. Ele cria unidade nessa igreja nascente. E Santo Agostinho dizia que em Babel as línguas dividiram os homens. Em Babel as línguas dividiram os homens. E em Pentecostes as línguas reuniram os povos novamente. O pecado separa. O Espírito, ele reconcilia. O Espírito reconcilia. E o cardeal José Tolentino, em um dos seus escritos, fala muitas vezes de Deus como presença
delicada. Deus como presença delicada que visita as frestas das existências humanas. Visita a nossa humanidade. E não é que Pentecostes possui essa delicadeza? O fogo do Espírito, ele não destrói. O fogo do Espírito Santo não destrói, porque ele ilumina. Ele não invade violentamente o nosso coração, a nossa vida, mas nos amadurece por dentro. Há corações, queridos filhos, que esperam milagres grandiosos, enquanto o Espírito deseja apenas encontrar uma pequena abertura para habitar na nossa existência e na nossa vida. Às vezes esse Espírito, ele chega como brisa interior, como luz, que lentamente reorganiza a nossa alma. Às vezes ele chega com um bom dia, com uma boa tarde. Às vezes esse Espírito chega com um abraço. Às vezes esse Espírito chega como um eu te amo. Queridos filhos, Santa Teresa de Jesus, ela nos ensina que a alma habitada por Deus torna-se um castelo iluminado por dentro. Torna-se um castelo iluminado por dentro. E Pentecostes é essa iluminação interior. É essa iluminação interior. O Espírito acende no homem uma chama que o mundo não consegue apagar. O Espírito Santo vai acender no coração de vocês, queridos iniciandos, essa chama que não pode se apagar, que deve de ser mantida na sua vida e na sua história, para você lembrar que Deus te ama, para você lembrar que Deus caminha com você, para você lembrar que o Senhor é esse Deus que está no meio de nós. Queridos filhos, e Santa Teresa compreendeu que o verdadeiro sinal dessa presença não está nas coisas extraordinárias, não está nas coisas extraordinárias, mas na caridade escondida. Na caridade escondida, que nos faz amar mais, que nos faz ser mais humildes uns com os outros, que nos faz ver Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E no Evangelho, nós vamos vendo João testemunhando para nós. Jesus que entra no cenáculo, apesar das portas fechadas, Jesus entra no cenáculo. As portas fechadas, queridos filhos, são também símbolo do coração humano, fechada pela culpa, pelo medo, pelas decepções da vida. E Cristo, ele não arromba essa porta. Ele se coloca no meio deles e oferece a paz. Oferece aos seus a paz. E depois sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Um santo da igreja, São Gregório Magno, o Grande, a igreja sempre com sua sabedoria, vem nos ajudar. E ele dizia que esse sopro é o sinal da nova criação. Assim como Deus soprou vida sobre Adão, agora o ressuscitado sopra o Espírito sobre a humanidade redimida. Sopra o Espírito sobre a humanidade redimida. E ainda existe algo muito profundo no Evangelho, algo muito profundamente sacerdotal. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. O Evangelho nos diz. E o primeiro fruto do Espírito não é a reconciliação? Não é o primeiro fruto do Espírito Santo? A reconciliação? Queridos filhos, o Espírito Santo, ele não cria divisão.
Ele não cria dureza ou soberba espiritual, de querer ser melhor do que o outro, de querer estar acima do outro. Mas esse Espírito nos cria comunhão, cria vida, cria esperança. Onde o Espírito verdadeiramente age, nasce humildade, misericórdia, amor e esperança. E Santa Catarina de Sena chamava o Espírito Santo de fogo que consome sem destruir. Fogo que consome sem destruir. E é exatamente essa a obra de Pentecostes. É exatamente essa obra. Deus não elimina a humanidade do homem. Ele a purifica para que ela volte a amar. Ele a purifica para que ela volte a amar. Queridos filhos, o Espírito é fogo que aquece. A parte mais fria do nosso coração é essa luz que visita as regiões mais escuras do nosso coração e da nossa história. Talvez, se formos olhar para a realidade do mundo hoje, o mundo precise de menos cristãos agitados e mais cristãos habitados pelo Espírito Santo. Habitados pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que carreguem silêncio, paz, presença de Deus. Porque Pentecostes, queridos filhos, continua acontecendo cada vez que alguém deixa o Espírito transformar o medo em coragem, o orgulho em serviço, a tristeza em esperança, a arrogância em humildade. Padre, mas qual é o sinal mais verdadeiro de que o Espírito habita em nós? Não, qual é o sinal? É quando começamos pouco a pouco a aparecer com o rosto de Jesus Cristo na nossa vida e na nossa história. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.